Muito bem, estamos de volta com o nosso Sempre Com Você. Vocês viram só, gente, o Jean veio mostrando cenário, né? Cenário novo. Tá lindo na sexta-feira, quando vai ter a parte musical, vocês vão ver as novidades aqui também, né? Então, você vai gostar, viu? Tá aí, tá gostando? De pouquinho em pouquinho a gente vai mostrando o nosso cenário aqui do programa Sempre Com Você. Aliás, né, do programa Sempre Com Você, é um cenário fixo. Que vai ficar para os programas, a gente vai mudar a composição, claro, cada um com sua característica. E isso também é graças a você, que é Mirit, que é colaborador. A gente deve tudo isso a você. Hoje nós estamos falando aqui no nosso programa sobre relacionamento a dois, com a Luciana Rezende, ela é psicóloga, coach, uma querida, está sempre com a gente aqui no nosso programa, né, trazendo o conhecimento dela, dando dicas. Não receitas, né? Não prontas, não existe isso, né, Luciana? Não existe. Não tem Se existisse, jeito. né, a gente já ia estar todo mundo tranquilo. Tava fácil, né? Fácil. Era só fazer um livro, publicar e todo mundo ia ser feliz. É verdade. Olha só, você pode participar com a gente no 3349-1015 ou então tem o nosso WhatsApp, que é o 99347-0532. 99347-0532. Pode mandar essa mensagem de texto, tá? Se quiser participar. A gente está aqui justamente para isso, para falar com você. Olha, a gente está tão feliz, tá aparecendo o telefone na tela aí também, olha só, viu? GC para você, né? A gente chama GC, que chama gerador de caracteres, são as letrinhas que aparecem. Então você pode participar com a gente, tá bom? A gente espera a sua ligação. Luciana, a gente está falando de relacionamento a dois, mas será que tem relacionamentos hoje em dia? Ou as pessoas têm medo de se relacionar? Tem essa história de, quero ficar sozinho, né? Às vezes até gosta da pessoa, mas prefere ficar sozinho. Na verdade, existe um movimento aí muito forte, né? Aliás, vários movimentos. Movimento muito forte. Vários movimentos que o que a gente precisa olhar é um pouco a respeito da nossa história, né? Do que tem acontecido em termos evolutivos mesmo, né? Se a gente olhar para os nossos avós e os nossos pais, existia códigos sociais e exigências sociais por conta desses códigos e o casamento era um deles, né? Casar-se, ter filhos, né? Eu me lembro, há muitos anos, eu ainda era adolescente, quando eu me senti chocada a primeira vez que eu conheci um casal que decidiu não ter filhos. E aí, na época, eu perguntei a eles, mas como? Por que vocês são casados, né? E depois eu refleti a respeito dessa pergunta, porque na verdade são paradigmas que nós temos, né? Quem falou que as pessoas precisam se casar para ser felizes? Quem disse que as pessoas precisam ter filhos para ser felizes, né? Então é muito importante o autoconhecimento nesse sentido, porque o amor de mãe, o amor de pai, o amor filial que a gente chama, né? Hoje já existem novas pesquisas que mostram que, ao contrário do que se imaginava, não é incondicional. Existem pessoas que estão, a maioria, aptas a ter esse amor filial, mas também existem pessoas que não têm esse recurso interno, né? Ou seja, não têm desejo de ter filhos, assim como existem as pessoas que não têm desejo de ter um companheiro, uma companheira, um casamento, né? Ou às vezes até querem um relacionamento seguro, maduro, mas a gente vê aí vários relacionamentos onde cada um mora na sua casa, por exemplo, né? E eles se consideram casados. Sim, se consideram. Quer dizer, a gente está vivendo um momento de muita quebra de paradigmas, né? E não existe certo ou errado nesse sentido, quando a gente olha cientificamente e comportamentalmente, né? Aos olhos das religiões, da igreja, aí é outra história. Mas se a gente pensar, existe todo um ensinamento, né? Para isso, a importância, até porque a gente, como é que vai continuar gerando a humanidade, né? Exatamente. Se não houver os casamentos, se não houver os filhos. Mas nós estamos vivendo esse momento de transição, e nesse momento de transição é no sentido de não se sentir obrigado, né? Mas buscar, a gente sempre fala que a importância do autoconhecimento para verificar se isso faz sentido para você. Está alinhado ao seu propósito de vida e aos seus valores, daquilo que no final todos nós queremos é ser felizes. Então, inclui dentro do seu, a sua referência de felicidade, né? Ou estar com alguém, ter um relacionamento, ter um compromisso, ter um casamento, ter filhos, quantos filhos, né? Que estilo de vida você pretende ter? E aí dentro disso também, que estilo de relacionamento as pessoas desejam ter, né? Então não tem esse negócio de medo, não.
Não existe. Existe, claro que existe, né? E como eu disse antes, né, no bloco anterior, porque a gente vai acumulando referências a partir do momento que você... também existe uma abertura maior para ter relacionamentos, né? Se a gente olhar há 50 anos atrás, casava-se com o primeiro namorado, né? Tinha só uma única experiência de relacionamento afetivo. Então hoje, cada vez mais cedo, né, os jovens começam a ter essas experiências, essas vivências emocionais, afetivas, emocionais. E aí com isso vem as frustrações. Por isso eu tenho medo, né? O medo, ele existe, primeiro porque está tudo diferente, porque existe realmente essa mudança, esse processo transitório na nossa sociedade atual. E também porque você vai acumulando frustrações, né? Ao longo dessas várias, ou pequenas, ou enfim, mas pode ser pequenas, podem ser várias, mas à medida que você vai vivenciando relacionamentos com pessoas diferentes, você vai também tendo essa referência e aí vai gerando mais medo de passar novamente pelo momento da decepção, da frustração, da desidealização, né? Que a gente falou que é quando se perde aquela paixão inicial. Por isso que é importante se conhecer, né? Você ter consciência daquilo, porque às vezes também por próprio medo você acaba perdendo uma boa oportunidade, né? Ou talvez por ser destemido demais também você acaba metendo as caras e os pés pelas mãos de novo, né? Importante o equilíbrio, né? Então olha como é importante a inteligência emocional, nós já falamos disso aqui, né? O que é a inteligência emocional? São dois aspectos, dois tipos de inteligência que nós chamamos a intrapessoal, que é esse autoconhecimento, capacidade de perceber a si mesmo, os seus sentimentos e como você lida com eles, e o relacionamento interpessoal, que é o relacionamento com o outro, ser capaz de perceber quais são os sentimentos e como o outro lida com as suas emoções e qual a relação que se faz contigo, né? Então, à medida que a gente amplia essa inteligência emocional, a gente vai se dando conta daquilo que faz sentido, aquilo que está alinhado aos valores e aos propósitos, aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, aquilo que eu aceito, até onde é o meu limite de aceitação com relação a mim, mas também com relação ao outro, né? E claro, quando a gente tem uma inteligência emocional desenvolvida, né, a gente desenvolve uma maturidade emocional e aí é possível conversar também a respeito disso, né? E o diálogo e a conversa é sempre o melhor caminho para a gente poder diminuir ou evitar ou até nem fazer com que não existam os conflitos, porque diferenças vão haver sempre, né? Então, num relacionamento, e aí você falou anteriormente, os relacionamentos que duram 30, 40, 50 anos, né? E a gente pergunta para esses casais, e aí a maioria diz o seguinte, é muita conversa e também muita paciência, né? Porque a paciência é a aceitação do outro. E no mundo de hoje, paciência é uma coisa que você tem muito pouco. Pois é, por isso que os relacionamentos são mais efêmeros, né? É verdade. Tem o que a gente chama aí de mundo líquido, ou relacionamento líquido, né? Que evapora rapidamente. Não pode, né? Olha, gente, quero mandar um beijo pro Cid. Tava aqui hoje cedo com a gente, tá assistindo, tirou fotinha já, né? E mandou aqui. Cid, obrigada, viu? Chegou uma pergunta aqui, não tem um nome, fala assim. Eu namoro há 6 anos e o relacionamento sempre foi muito tranquilo. Mas as pessoas e familiares cobram um compromisso mais sério. Como dar esse passo no relacionamento? Bom, primeiro é importante os dois saberem se querem dar esse passo, né? Não sei se é menino, se é menina, né? Sim, como dar esse passo, né? Aí eu acho que a pergunta, me parece que quem fez a pergunta é porque deseja dar esse passo, né? Mas é importante ter essa clareza interna também, né? E a partir do momento que você tem essa conversa com o outro, né? Ter essa conversa com o outro, o que você pensa para o futuro? Você pensa em estarmos juntos? Então começar a visualizar, né, um projeto de futuro, não tem problema nenhum, né? Qual é o problema de estar há 6 anos? Eu conheço casais que estão há 10, há 12 anos juntos, né? E cada um vivendo na sua casa, cada um morando com a sua família, né? Namorando todo esse tempo e sem planos de casamento. Agora, o que é importante? Isso ser conversado, isso ser entre os dois. Porque também existe aquela situação de... geralmente a mulher, né, na maioria, mas nem sempre, que aguarda o momento do outro. Espero, um dia ele vai me pedir em casamento. E fica esperando, e o tempo vai passando, e aí a gente, né, é uma relação assim passiva. É importante você se posicionar no teu relacionamento. Marina? Eu imaginei, né? Então, Marina, olha só.
Primeiro, faz esse exame de consciência e reflexão contigo. Qual é o passo que você deseja dar nesse relacionamento, né? E aí, quando você tiver clareza da resposta, aí você abre um momento, né, um momento que seja agradável, que seja pertinente a esse tipo de conversa, não num tom de cobrança, num tom de exigência, mas fala do que você sente, fala o que você imagina e pergunta, né, pro teu namorado ou noivo, não sei qual é a relação, pergunta o que é que ele imagina para vocês dois. Pode ser que vocês imaginem a mesma coisa e um fique esperando o outro tomar a iniciativa, ou pode ser que vocês estejam pensando coisas completamente diferentes. E aí é uma decisão tua, né? Como é que você vai lidar com isso? Até porque hoje em dia a gente não tem essa de só a mulher ficar esperando o homem falar, né? Às vezes o homem fica esperando também, né, a mulher sim. falar. Luciana, a gente tá falando de relacionamento e ela falou uma coisa muito bacana, que é essa questão, né, da família falar. Num relacionamento, né, essa intromissão, não sei se eu posso dizer assim, né, da família, que eu sei que muitas vezes os pais, as famílias fazem sem querer, pensando no bem, No né? cuidado, no cuidado, né? Exatamente. E amigos, muitas vezes amigos também. O que isso pode acarretar? Isso atrapalha o relacionamento? Deixa de dar um relacionamento tranquilo? Aí a questão também do limite, né? Porque você também que conhece a sua família, os seus amigos, e aí você também coloca para sua família e para os seus amigos esse limite. Olha, vocês podem ficar tranquilos que a decisão que nós tomarmos, vocês serão comunicados, por exemplo, né? Mas você coloca, olha, como que você reage com relação a isso? Você fica confuso com o que eles falam, né? Ou seja, você está sendo influenciado por esse questionamento e você acaba ficando na dúvida? Ou você tem essa segurança de que é você quem decide a sua vida, né? Então, se é você quem decide a sua vida, então é importante você colocar esse limite também. Dizer, olha, pode deixar que essa parte, quando eu decidir, eu comunico. É verdade, a gente tá falando de relacionamento, né, e tudo mais. Mas quando eu saber que eu estou pronta para um relacionamento, né? E muitas vezes, como saber se aquela pessoa que está comigo, que eu estou conhecendo, é a pessoa que, de repente, é a pessoa certa para mim? Olha, isso é sempre uma incógnita, né? Existe o pagar para ver, né? Como eu falei antes. O duro é pagar várias vezes para ver, né? É como eu disse antes, gente, olha, é tão interessante. Hoje, como os relacionamentos estão muito efêmeros, eles acontecem numa velocidade muito rápida, né? Existem esses que duram, né, um tempão, mas também existem aquele que em 2 meses está se casando, né? Em 2, 6, se conheceu, daqui a 2 meses já decidiu que vão se casar, daqui a 6 meses estão, ou então já vai morar junto, já vai dividir a vida, né, compartilhar. Então, é importante, né? A gente precisa de um tempo para realmente conhecer o outro e também, como eu disse antes, né? Entender como é que eu funciono, como é que eu fico na presença dessa pessoa que está chegando na minha vida e qual é a importância que essa pessoa também me coloca na vida dela, né? Conhecer a vida, conhecer os valores, conhecer os projetos, conhecer os objetivos. E principalmente verificar se os princípios, né, princípios de vida, princípios de caráter estão alinhados, né? A gente conhece tantas histórias aí, né, de pessoas que são enganadas nesse sentido. Hoje em dia a internet, aí com essa questão da comunicação via internet, pessoas que passam, infelizmente, por essas situações. Por quê? Pela carência, né? Nós estamos num mundo muito carente, né? Estamos carentes, né? Estamos carentes, Porque exatamente. estamos muito frios. As pessoas estão frias e aí com isso a gente também acaba criando essa carência interna e aí aquele que diz coisas que nos agradam, às vezes a gente já abre todo o coração. Então é importante ir com calma, ter cautela, ter cuidado, conhecer a pessoa, conhecer a família, conhecer a história dela, né? Porque depois que você decidiu, claro, sempre pode voltar atrás, mas fica mais difícil. Especialmente se você se casa, especialmente se você tem filhos, porque depois é uma outra responsabilidade. Então, leva-se um tempo. E qual é a recomendação, né, dos especialistas também em termos de relacionamento? Namore no mínimo 1 ano. No mínimo 1 ano, para começar a pensar se essa é a pessoa com quem você quer compartilhar um longo tempo ou até para sempre, né? O desejo é para o sempre, né? Da sua vida. Então, aí você vai precisar de um pouco mais de tempo. Né? Verdade. Se diz até 2 anos, para começar a decidir, pensar se é isso mesmo,
tá? E até porque a gente já conversou aqui várias vezes, o homem pensa totalmente diferente da mulher, né? A mulher pensa com o coração e o homem pensa com a cabeça. Não, você falou assim que cada um pensa com um lado do cérebro, como é que é a história, né? Porque tem o nosso lado do cérebro da razão e o lado da emoção, os dois funcionam, mas existe a predominância aí, né? As mulheres acabam sendo mais sensíveis. Mulheres e homens funcionam diferentes, né? E o tempo também é diferente. Tempo de envolvimento. Da outra vez você fez a pergunta seguinte: como é que eu sei, eu tô conhecendo a pessoa, como é que eu sei que ele quer alguma coisa comigo ou não, né? Verdade. Então é importante estar atento aos sinais. A gente sempre sabe, a mulher especialmente, né? Agora, o tempo do homem é diferente de envolvimento com a mulher. O homem é mais prático e mais racional. Então, ele antes da gente, os homens olham, olha, a primeira coisa que ele vê e começa a... Primeiro, a atração é física, né? A atração do homem pela mulher é física. E depois de um tempo é que ele vai começando a identificar suas qualidades, características de personalidade. E a partir daí ele já vai racionalizando. Eu gostaria de ter uma vida com essa mulher, eu gostaria de ter uma família com essa mulher. E aí por isso que tem uns que somem, né? Não tem os que somem? E aí não aparece, não dão satisfação? Porque ele não vai dizer isso, né? Não precisa dizer isso pra alguém. É melhor que suma, né? É verdade. Se você entender que ele foi, que bom que foi, né? Sem ficar sofrendo, melhor assim, né? E as mulheres não. Se tiver carente, então nem se fala, né? Aí vem alguém, dá atenção, né? Tem um olhar diferente, então acaba se envolvendo muito mais rápido. Então talvez esse equilíbrio aí, né? Prestar atenção no que sente, mas prestar atenção também nessa questão racional. Tem mais uma pergunta aqui, é da Eduarda Gomes. Ela diz assim: tenho um namoro com alguns desentendimentos. Conversamos muito, mas sempre nos desentendemos por algum motivo. Mesmo assim, não consigo ficar longe dele, nem ele longe de mim. Será que esse relacionamento tem futuro? Opa, quanto tempo será? Ela colocou aí? Não tenho tempo de namoro. Ela não colocou. Porque é o seguinte, olha, se isso acontece, a gente tem que olhar a questão do tempo. Porque se isso acontece no início do relacionamento, fique atento que você já está tendo aí algumas... acho que o treinamento aí, né? Alguns indícios, algumas situações que está mostrando se vale a pena ou não. Então, é você que decide isso. Agora, se depois de um longo tempo, tem aquele momento que o relacionamento precisa mudar, né? E às vezes essas crises acontecem para essa tomada de decisão. Vamos continuar e aí respeitando as diferenças, e por isso é importante o diálogo, né? Ou então, a gente até se gosta, porque às vezes acontece, as pessoas gostam uma da outra, mas percebem que aquele horizonte de futuro ou a questão de valores estão muito distantes um do outro. Então um relacionamento que, se continuar no futuro, pode ter muito mais problemas. Agir com racionalidade quando você está... Agir com a razão quando você está apaixonado, por exemplo. Que é a maior dificuldade, né? Justamente, aí você precisa olhar o seguinte: realmente esse sentimento é com relação a outra pessoa, ou porque a gente sabe de relacionamentos que a gente chama de dependência, são relações simbióticas, né? E que não é que eu sou apaixonada por você, e sim eu preciso de você. Então tem uma diferença, né? Então, sabe aquelas pessoas que terminam o relacionamento e não conseguem ficar sozinhas? Então elas nunca se curam. Todo mundo conhece, né? Então elas nunca se curam porque elas nunca resolvem essa carência interna. Então acho que esse é um alerta, né? E esse questionamento pessoal: essa pessoa mesmo que faz tanta diferença assim na minha vida? E por que ela faz? Então tem que olhar comportamentos e não só sentimentos, como que um se comporta com relação ao outro, porque essa questão de dependência também não é bacana, né? Não é legal, não é saudável. É verdade. Inclusive a gente quer falar disso mais assim, mais pra frente, né? Porque essa relação de dependência, a pessoa às vezes acaba vivendo um relacionamento abusivo, que tem se falado muito, e não tem coragem de sair no relacionamento porque acha que se sair, né, vai morrer, né? A pessoa vai morrer. E, na verdade, a gente sabe que não é isso que acontece. Luciana, eu sei que a gente poderia falar isso, né, a tarde inteira aqui, mas nosso tempo acabou. Vamos deixar para a próxima. Vamos deixar para a próxima. Eu vou pedir para você deixar, então, um recado, né, para quem está em casa, um recado final. Um recado com relação ao relacionamento, né, que a gente sempre fala aqui, é sempre começar pelo autoconhecimento e primeiro se aceitar. Quando a gente se aceita, né, e a gente é feliz do jeito que é, a gente atrai pessoas mais felizes para perto da gente também. Então, a autoaceitação, a autoestima elevada, ela é importante
para iniciar um relacionamento saudável e não pela carência, não pela falta, porque pela falta e pelo vazio, a gente já tem uma grande possibilidade de entrar em algo que não vai dar certo e que vai haver sofrimento nesse caminho. É verdade. Luciana, obrigada mais uma vez. Bem-vinda de volta. Eu que agradeço, né? E bom retorno pro programa agora, né? Para nós, né? Para todos nós aqui. E uma boa semana para todo mundo. Amém. Obrigada. E olha só, uma dica bacana que a gente tem para dar para você hoje sobre o piso. Você quer deixar o piso, né, móveis e superfícies brilhando e a sua casa toda perfumada? É só você misturar um pouquinho de amaciante de roupa em um balde de água. Você pode finalizar com álcool para secar mais rápido, tá bom? Nossa dica de hoje para você. Nós vamos para um rápido intervalo, que daqui a pouco a gente volta com as notícias de hoje. Preparamos uma matéria muito bacana lá na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na sexta-feira. Eu estive lá com o Jean D'Avanço. Você não pode perder essa matéria, tá bom? Então não saia daí que a gente já volta. When I know someone does